Para compreender com profundidade a crítica de Calvino à religiosidade vazia, é indispensável mergulhar no contexto histórico e eclesial da Europa do século XVI. O mundo em que Calvino viveu e pensou não era um mundo de indiferença religiosa. Muito pelo contrário, era um mundo saturado de religião. Igrejas, mosteiros, conventos, procissões, relíquias, indulgências, missas, festas de santos, peregrinações e rituais de toda espécie compunham o tecido cotidiano da vida europeia. A religião estava em toda parte, e era precisamente isso que tornava o problema tão grave e tão difícil de diagnosticar. A religiosidade vazia não se apresentava como ausência de religião, mas como uma abundância de formas religiosas desprovidas de substância espiritual verdadeira. A Igreja Católica Romana, no final da Idade Média e início do período moderno, havia acumulado ao longo de séculos uma estrutura institucional colossal. Com ela, acumulou também distorções doutrinárias, abusos morais e uma espiritualidade que, em grande medida, havia se tornado mecânica e mercantilista. O sistema das indulgências é talvez o exemplo mais emblemático dessa degeneração. A ideia de que se poderia obter o perdão dos pecados, ou mesmo libertar almas do purgatório, mediante o pagamento de uma quantia em dinheiro, representava, aos olhos dos reformadores, a corrupção mais evidente da graça divina. A salvação havia se tornado na prática um produto comercializável e a fé um conjunto de transações entre o fiel e a instituição eclesiástica. Mas o problema ia muito além das indulgências. O culto às relíquias havia atingido proporções absurdas. Calvino, em seu famoso Tratado das Relíquias, escrito em 1543, documentou com ironia cortante a quantidade escandalosa de ossos, dentes, pedaços de tecido e objetos supostamente sagrados espalhados pelas igrejas da Europa. Havia, segundo ele, relíquias suficientes para montar esqueletos inteiros de santos que teriam tido apenas um corpo. O problema não era apenas a falsificação evidente de tantos objetos, mas a teologia subjacente. A ideia de que a presença e a bênção de Deus poderiam ser acessadas por meio de objetos materiais, peregrinações a lugares santos ou contato com restos mortais de pessoas consideradas santas. Era uma espiritualidade que deslocava a atenção do invisível para o visível, do espiritual para o material, de Deus para os intermediários humanos. A missa, por sua vez, havia se transformado em um espetáculo que o povo assistia de longe, sem compreender, sem participar ativamente e, frequentemente, sem qualquer envolvimento interior genuíno. O latim, língua que a grande maioria dos fiéis não compreendia, criava uma barreira intransponível entre a palavra proclamada e o coração do ouvinte. Os sacerdotes murmuravam orações em voz baixa, de costas para o povo, em um ritual que se havia tornado para a maioria um ato mágico mais do que um ato de adoração consciente e racional. A participação dos leigos era, na melhor das hipóteses, passiva, na pior, supersticiosa. O clero, por sua vez, apresentava um quadro alarmante de ignorância e imoralidade. Muitos padres paroquiais eram mal instruídos e incapazes de ensinar as Escrituras ou de guiar espiritualmente seus rebanhos. O concubinato clerical era amplamente praticado e tolerado. A compra e venda de cargos eclesiásticos, a simonia, era uma prática corriqueira. Bispos e cardeais acumulavam benefícios e riquezas, vivendo como príncipes, enquanto suas dioceses eram administradas por substitutos mal pagos e despreparados. O Papa Alexandre VI, da família Borgia, havia deixado um legado de escândalo moral que chocara até os católicos mais leais. Esses excessos não eram segredos, eram amplamente conhecidos e discutidos.
Erasmo de Roterdã, o grande humanista católico, havia satirizado impiedosamente a corrupção eclesiástica em seu elogio da loucura, sem contudo chegar às conclusões reformatórias que Lutero, Calvino e outros tirariam. O sistema penitencial também merece atenção especial. A confissão auricular obrigatória, a imposição de penitências externas e a teologia da satisfação criavam na prática uma religião de obras e méritos que obscurecia completamente a doutrina bíblica da justificação pela graça mediante a fé. O fiel comum vivia em uma relação de ansiedade permanente com Deus, nunca sabendo ao certo se havia feito o suficiente para garantir sua salvação, sempre dependendo da mediação sacerdotal para ter acesso ao perdão divino. Essa insegurança espiritual crônica era paradoxalmente funcional para o sistema. Mantinha os fiéis dependentes da instituição e de seus sacramentos. No campo popular, a religiosidade misturava-se livremente com superstições pré-cristãs. Santos haviam substituído, em muitos casos, antigas divindades locais. Rituais de proteção contra doenças, secas, pragas e infortúnios eram amplamente praticados, frequentemente com a bênção tácita ou explícita da Igreja. A fronteira entre a fé cristã e a magia popular era, em muitas regiões, praticamente inexistente. As pessoas recorriam à igreja não tanto para conhecer a Deus ou ser transformadas por Ele, mas para obter benefícios práticos, proteção sobrenatural e segurança diante das incertezas da vida. Foi nesse cenário que a Reforma Protestante eclodiu, e foi contra esse pano de fundo que a teologia de Calvino adquiriu seu caráter distintivo e urgente. Lutero havia acendido a chama em 1517, com suas 95 teses, e a discussão sobre as indulgências rapidamente se expandiu para questões muito mais profundas. A autoridade das Escrituras, a natureza da justificação, o papel dos sacramentos, a estrutura da Igreja. Calvino chegou à cena reformatória uma geração depois de Lutero, com a vantagem de poder sistematizar e aprofundar o que a primeira geração havia iniciado. O que Calvino via ao seu redor não era simplesmente um problema de corrupção moral ou de abuso institucional. Embora esses elementos estivessem presentes e fossem por ele denunciados com vigor. O problema era mais fundo. Era teológico e espiritual. Era uma religião que havia perdido seu centro. Uma religiosidade que girava em torno de formas, rituais, méritos e intermediários humanos, mas que havia perdido de vista o Deus vivo das Escrituras, sua graça soberana, sua palavra revelada e a transformação interior que o verdadeiro encontro com Ele necessariamente produz. Era uma religião que sabia o preço de tudo e o valor de nada, que havia multiplicado os meios e esquecido o fim, que havia preservado a casca e perdido o núcleo. Para Calvino, reformar a Igreja não era simplesmente corrigir abusos morais ou ajustar práticas litúrgicas. Era uma tarefa de restauração radical, devolver à adoração seu objeto verdadeiro, à pregação sua centralidade, à graça sua glória, à fé sua natureza transformadora e à vida cristã sua coerência ética e espiritual. Tudo o que ele escreveu, pregou e organizou ao longo de sua vida deve ser lido contra esse pano de fundo. Como uma resposta apaixonada e sistemática à religiosidade vazia que havia sufocado a Igreja por séculos e que continuava, mesmo dentro do movimento reformado, a ameaçar a autenticidade da fé cristã. Se o cenário da Europa do século XVI era o de uma religiosidade abundante em formas e pobre em substância, a resposta de Calvino a esse problema foi precisa, contundente e teologicamente fundamentada. Mais do que qualquer outro reformador de sua geração, Calvino se dedicou a dissecar o fenômeno do ritualismo vazio.
Essa tendência profundamente humana de substituir a transformação interior pela performance exterior, de confundir a prática religiosa com a verdadeira piedade, de tomar o sinal pelo significado e o gesto pelo coração. O ponto de partida de Calvino nessa crítica era sempre teológico, nunca meramente moralista. Ele não condenava os rituais e as formas externas, porque fosse um espiritualista radical, que desprezava tudo o que é material ou visível. Pelo contrário, Calvino reconhecia que Deus, em sua condescendência e sabedoria, havia adaptado sua revelação à fraqueza humana, utilizando sinais externos, sacramentos e ordenanças visíveis para comunicar realidades espirituais invisíveis. O problema não era a existência de formas externas, mas a separação entre a forma e a realidade que ela deveria representar e comunicar. Quando o sinal é confundido com a coisa significada, quando o rito é praticado sem a fé e o coração que lhe dão sentido, quando a forma religiosa torna-se um fim em si mesma, então a adoração se transforma em idolatria e a religião em superstição. Calvino encontrava nas próprias Escrituras a base mais sólida para essa crítica. Os profetas do Antigo Testamento haviam denunciado com veemência a tendência do povo de Israel de oferecer sacrifícios e celebrar festas religiosas enquanto vivia em injustiça e rebeldia contra Deus. Isaías havia registrado as palavras divinas: "Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim." Amós havia proclamado em nome de Deus: "Odeio, desprezo as vossas festas e não me deleito nas vossas assembleias solenes." Oséias havia declarado que Deus desejava misericórdia e não sacrifício. Para Calvino, esses textos não eram apenas documentos históricos sobre o fracasso espiritual de Israel. Eram espelhos que refletiam a condição da igreja de seu próprio tempo, e avisos permanentes sobre a inclinação natural do coração humano a preferir a religião externa à transformação interna. No Novo Testamento, Calvino encontrava o mesmo padrão nas palavras do próprio Jesus. A crítica de Cristo aos escribas e fariseus era para Calvino o modelo mais acabado de uma teologia que distingue entre aparência religiosa e realidade espiritual. Os fariseus jejuavam, oravam, pagavam o dízimo e cumpriam meticulosamente centenas de preceitos rituais. E eram, segundo Jesus, sepulcros caiados, brancos por fora e cheios de morte por dentro. Calvino retornava a essas passagens repetidamente em seus comentários e sermões, não para depreciar a observância externa em si, mas para insistir que toda prática religiosa exterior deve brotar de um coração renovado e deve ter como objetivo a glória de Deus, não a justificação própria ou a aprovação humana. Um dos conceitos centrais na teologia de Calvino que ilumina sua crítica ao ritualismo é o de pietas, piedade. Para Calvino, a verdadeira piedade não é um conjunto de práticas devocionais, por mais corretas que sejam em sua forma. A piedade é, em sua definição clássica na Institutio, aquela reverência unida ao amor de Deus que o conhecimento de seus benefícios induz. Há nessa definição uma densidade extraordinária. A piedade verdadeira pressupõe conhecimento, não um conhecimento meramente intelectual ou especulativo, mas um conhecimento vivencial de Deus, como ele se revela nas Escrituras. Pressupõe reverência, um senso profundo da majestade, santidade e soberania divinas que humilha o orgulho humano e produz temor genuíno. E pressupõe amor, não o amor sentimental e superficial de uma religiosidade emocional, mas o amor que nasce da consciência dos benefícios recebidos de Deus em Cristo. Quando a piedade é assim compreendida, torna-se imediatamente evidente porque o ritualismo a contradiz em sua essência. O ritualismo é,
por definição, a prática de formas religiosas sem o conhecimento, a reverência e o amor que lhes deveriam dar vida. É a oração sem atenção, o culto sem adoração, o sacramento sem fé, a confissão sem arrependimento, a esmola sem compaixão. É a religião como hábito social, como obrigação cultural, como mecanismo de gestão da culpa. Tudo, menos o que deveria ser. Uma resposta do coração transformado ao Deus vivo que se revela e chama. Calvino era particularmente implacável ao criticar o que chamava de invenções humanas no culto, práticas, rituais e devoções que não tinham fundamento na palavra de Deus e que haviam sido introduzidas pela tradição eclesiástica ao longo dos séculos. Para ele, o problema dessas invenções não era apenas que eram humanamente fabricadas, mas que tendiam a desviar a atenção do coração de Deus para as práticas em si, criando uma ilusão de piedade que, na verdade, a substituía. Quanto mais elaborado e numeroso o conjunto de ritos e devoções, maior o risco de que o praticante confundisse sua assiduidade religiosa com uma relação genuína com Deus. Essa crítica tinha implicações diretas para a forma como Calvino entendia e organizava o culto em Genebra. O culto reformado que ele implantou era deliberadamente simples e despojado em comparação com a liturgia católica romana. Não havia imagens, estátuas ou pinturas nas igrejas. Calvino as considerava convites à idolatria, formas de desviar a adoração de Deus para representações visuais. Não havia música instrumental, pelo menos inicialmente, para que a atenção dos fiéis se concentrasse nas palavras dos salmos cantados. A pregação ocupava o lugar central do culto, porque era pela palavra proclamada e ouvida com fé que o Espírito Santo operava a transformação interior que nenhum rito ou cerimônia poderia produzir. É importante notar que Calvino não era indiferente à forma do culto. Muito pelo contrário, ele era profundamente comprometido com uma liturgia ordenada, reverente e teologicamente fundamentada. Mas sua preocupação central era sempre que a forma servisse ao conteúdo que o exterior expressasse e facilitasse o interior, que os elementos do culto fossem meios pelos quais o coração se elevava a Deus e não obstáculos ou substitutos para esse movimento espiritual. A simplicidade que ele defendia não era resultado de um espiritualismo desdenhoso da forma, mas de uma preocupação pastoral e teológica com a autenticidade da adoração. Calvino também estava atento ao perigo do ritualismo dentro do próprio movimento reformado. Sabia que a tendência humana de buscar segurança nas formas externas não desaparecia com a conversão ao protestantismo. Era possível ouvir sermões regulares, participar da ceia do Senhor, memorizar o catecismo e cumprir todas as expectativas externas da vida na comunidade reformada. E ainda assim, nunca ter sido verdadeiramente transformado pela graça de Deus. Era possível substituir o rosário pela leitura bíblica diária, a missa pela pregação semanal, as indulgências pela observância calvinista, e, no fundo, continuar praticando a mesma lógica religiosa, a lógica de que a prática exterior, por si mesma, produz aceitação diante de Deus. Por isso, em seus sermões e escritos pastorais, Calvino retornava insistentemente à necessidade do exame interior, da sinceridade do coração, da prova de que a fé professada havia produzido frutos reais de transformação na vida. Não era suficiente ter sido batizado, não era suficiente participar da ceia, não era suficiente frequentar o culto e ouvir a pregação. Era necessário que esses meios de graça fossem recebidos com fé viva, que operassem sobre um coração genuinamente aberto à ação do Espírito Santo, que resultassem em uma vida progressivamente conformada ao caráter de Cristo.
A crítica de Calvino ao ritualismo sem transformação interior não era, portanto, uma crítica superficial às práticas externas da Igreja medieval. Era uma crítica radical, que ia à raiz da natureza da religião humana como tal. Era o reconhecimento de que o coração humano, em sua condição caída, tem uma inclinação profunda e persistente de buscar Deus em seus próprios termos, de fabricar uma religião que seja gerenciável, previsível e controlável, de substituir a rendição ao Deus soberano pela performance religiosa diante de um Deus domesticado. Contra essa tendência, Calvino ergueu com toda a força de seu intelecto e de sua fé a bandeira de uma piedade genuína, enraizada no conhecimento das Escrituras, animada pela graça soberana, expressa em adoração sincera e comprovada na transformação real da vida. Se a crítica de Calvino ao ritualismo era demolidora em seu diagnóstico, sua doutrina da graça soberana era igualmente radical em sua proposta construtiva. Para Calvino, não bastava denunciar a religiosidade vazia. Era preciso compreender suas raízes mais profundas e oferecer, em contraposição, uma teologia que fosse capaz de produzir aquilo que o ritualismo jamais poderia: uma transformação genuína e duradoura do coração humano. E é precisamente aqui que a doutrina da graça soberana ocupa um lugar absolutamente central em seu pensamento. Ela não é, para Calvino, apenas um tema entre outros na teologia sistemática. É o coração pulsante de toda a sua visão de Deus, do homem, da salvação e da vida cristã. O ponto de partida de Calvino é a antropologia, sua visão do ser humano tal como ele é após a queda. Calvino herdou e aprofundou a doutrina agostiniana da depravação total e a desenvolveu com uma consistência e uma profundidade que poucos teólogos antes ou depois dele igualaram. Para ele, a queda de Adão não foi um tropeço parcial que deixou intactas algumas faculdades humanas enquanto danificou outras. Foi uma corrupção radical que atingiu todas as dimensões do ser humano: o intelecto, a vontade, os afetos, a consciência moral. O homem caído não é simplesmente um ser fraco que precisa de ajuda divina para fazer o bem. É um ser que, entregue a si mesmo, é incapaz de querer, buscar ou fazer o bem de forma genuína e consistente. Essa visão da condição humana tem implicações devastadoras para qualquer teologia que deposite confiança na capacidade religiosa natural do ser humano. Se o homem é totalmente depravado, se seu intelecto é obscurecido, sua vontade é escrava do pecado e seus afetos são desordenados, então toda religiosidade que brota de dentro do homem sem a intervenção soberana de Deus não pode ser outra coisa senão uma projeção de seus próprios desejos e medos, uma fabricação religiosa que serve ao ego em vez de glorificar a Deus. O ritualismo, nessa perspectiva, não é apenas um hábito ruim ou uma distorção corrigível por meio de melhor instrução. É a expressão natural e inevitável da religiosidade humana não regenerada. É o que o homem caído faz quando tenta aproximar-se de Deus por seus próprios meios e segundo seus próprios termos. Calvino elaborou essa ideia com o conceito de sensus divinitatis, o senso da divindade. Todo ser humano possui, segundo Calvino, uma consciência inata da existência de Deus, uma semente de religião plantada por Deus no coração humano. Mas essa semente, em vez de produzir o fruto do verdadeiro conhecimento e da verdadeira adoração, é sistematicamente corrompida pela vaidade e pela impiedade do coração caído. O resultado é que os seres humanos universalmente suprimem a verdade que conhecem, substituem o Deus verdadeiro por ídolos de sua própria fabricação.
e desenvolvem sistemas religiosos elaborados que, no fundo, servem para satisfazer sua necessidade de segurança e controle sem exigir a rendição total que o Deus verdadeiro demanda. Em outras palavras, a religiosidade natural do ser humano é estruturalmente uma forma de idolatria, e o ritualismo é sua expressão mais comum e mais enganosa. É nesse contexto que a doutrina da graça soberana adquire todo o seu peso e toda a sua urgência. Se o homem é incapaz por si mesmo de romper com a religiosidade falsa e alcançar o conhecimento verdadeiro de Deus, então a única esperança está em uma iniciativa que venha de fora e de cima. Uma intervenção divina que não dependa da cooperação humana, que não seja condicionada pelos méritos ou pela disposição do recipiente, mas que seja inteiramente determinada pela vontade soberana e pela graça imerecida de Deus. Essa intervenção é o que Calvino chama de eleição, a escolha soberana de Deus, antes da fundação do mundo, de um povo que ele chamará, justificará e glorificará, não com base em qualquer mérito ou previsão de fé futura, mas exclusivamente segundo o beneplácito de sua vontade. A doutrina da eleição, que se tornaria um dos elementos mais debatidos e controversos da teologia calvinista, não era para Calvino um exercício de especulação filosófica ou uma curiosidade teológica. Era, em sua leitura, uma doutrina profundamente pastoral e prática, com implicações diretas para a vida espiritual e para a luta contra a piedade superficial. Quando o crente compreende que sua salvação não repousa sobre seus próprios esforços religiosos, suas práticas devocionais, sua fidelidade aos rituais ou seus méritos acumulados, mas exclusivamente sobre a graça imutável de Deus, que o escolheu em Cristo antes mesmo de ele existir, a lógica inteira da religiosidade como performance colapsa. Não há mais nada a provar, nada a ganhar, nenhum Deus a ser apaziguado por meio de rituais ou impressionado por demonstrações de devoção exterior. Há apenas a gratidão esmagadora de quem foi salvo imerecidamente e que agora vive para a glória daquele que o salvou. Intimamente ligada à eleição está a doutrina da regeneração, a obra soberana do Espírito Santo pela qual o coração humano morto em pecado é vivificado, transformado e tornado capaz de fé e arrependimento genuínos. Para Calvino, a regeneração é o antídoto mais direto e mais poderoso à piedade superficial, porque ela opera precisamente onde o ritualismo não chega, no interior, nas profundezas da vontade e dos afetos humanos. Os rituais podem modificar o comportamento externo. A regeneração transforma o coração. Os ritos podem produzir conformidade externa. O Espírito Santo produz transformação interna. A religiosidade vazia age de fora para dentro, ou melhor, fica na superfície. A graça regeneradora age de dentro para fora, produzindo uma nova criatura cujas práticas externas são expressão autêntica de uma realidade interior renovada. Calvino desenvolveu também com grande cuidado a doutrina da justificação pela fé somente, sola fide, como elemento estrutural de sua teologia da graça. A justificação, para ele, é a declaração forense pela qual Deus, com base na justiça imputada de Cristo, declara o pecador justo diante de si. Essa doutrina tinha implicações práticas imediatas para a luta contra a piedade superficial. Enquanto a teologia medieval ensinava, em maior ou menor grau, que a justificação era um processo progressivo que dependia da cooperação do fiel com a graça e da acumulação de méritos, Calvino insistia que a justificação é completa, imediata e inteiramente baseada na obra de Cristo, recebida apenas pela fé. Isso significava que nenhuma prática religiosa, nenhum rito sacramental, nenhuma penitência ou obra de devoção poderia contribuir minimamente para a aceitação do pecador diante de Deus.
Essa posição, longe de encorajar a negligência moral ou espiritual, tinha um efeito libertador e purificador sobre a vida cristã. Quando o crente não precisa mais usar suas práticas religiosas como moeda de troca com Deus, quando a ansiedade espiritual de nunca saber se fez o suficiente é substituída pela paz que vem da justificação completa em Cristo, a vida devocional pode finalmente tornar-se o que deveria ser. Não um mecanismo de salvação, mas uma resposta de amor e gratidão ao Deus que salvou soberanamente e gratuitamente. A oração deixa de ser uma negociação e torna-se comunhão. O culto deixa de ser uma obrigação ansiosa e torna-se adoração genuína. A obediência deixa de ser uma tentativa de merecer a aprovação divina e torna-se a expressão natural de um coração que ama a Deus porque primeiro foi amado por Ele. Calvino também articulou, com precisão característica, a relação entre justificação e santificação, entre a declaração de justiça e a transformação progressiva da vida. Embora distintas em sua natureza, justificação e santificação são, para ele, inseparáveis na experiência do crente. Quem é verdadeiramente justificado pela graça é também inevitavelmente santificado pelo Espírito. A graça que perdoa é a mesma graça que transforma. Isso significa que a ausência de transformação real na vida de alguém que professa fé é, para Calvino, um sinal alarmante de que talvez a justificação professada não seja real. A graça genuína sempre produz frutos. A fé verdadeira sempre gera obediência. A piedade autêntica sempre se manifesta em uma vida progressivamente conformada ao caráter de Cristo. É nesse ponto que a doutrina da graça soberana revela toda a sua potência como antídoto à piedade superficial. Ela é, simultaneamente, demolidora de toda confiança nas obras e nos rituais humanos, e geradora de uma transformação interior que nenhum sistema de religiosidade externa poderia produzir. Ela destrói o orgulho religioso ao mostrar que ninguém merece a graça, e que ninguém pode fabricar a piedade verdadeira por esforço próprio. E, ao mesmo tempo, ela edifica pelo Espírito Santo uma vida de fé, amor, obediência e adoração que é genuinamente transformada, não por fora para dentro, mas de dentro para fora. Não pela pressão dos rituais, mas pelo poder da graça soberana que renova o coração e orienta toda a existência para a glória de Deus. Se a doutrina da graça soberana era, para Calvino, o fundamento teológico que destruía as pretensões da religiosidade vazia, a centralidade da palavra de Deus era o princípio epistemológico e eclesiológico que orientava toda a sua reforma. Nenhum outro elemento do pensamento calvinista é mais determinante para compreender sua crítica às tradições humanas e sua visão de uma igreja genuinamente reformada do que sua doutrina da Escritura. Para Calvino, a palavra de Deus não era apenas uma fonte de autoridade, entre outras. Era a única regra suprema e suficiente de fé e prática, o critério pelo qual toda doutrina, todo rito, toda tradição e toda pretensão de espiritualidade deveria ser avaliada e julgada. O contexto dessa afirmação era o grande debate epistemológico da Reforma. Qual é a fonte última de autoridade para a Igreja? A resposta católica romana, sistematizada no Concílio de Trento em resposta direta à Reforma, era que a autoridade se distribuía entre as Escrituras e a tradição, entendida esta como o conjunto das definições doutrinais e práticas eclesiásticas transmitidas pela Igreja ao longo dos séculos e interpretadas autenticamente pelo magistério papal.
A resposta reformada, sintetizada no princípio da sola Escritura, era que as Escrituras, como palavra de Deus escrita, possuem autoridade suprema e suficiente sobre toda questão de fé e prática, e que toda tradição humana, por mais antiga e venerável que seja, está sujeita ao julgamento da palavra e deve ser rejeitada quando com ela conflita. Calvino abraçou esse princípio com toda a coerência de seu pensamento sistemático, mas o desenvolveu de uma forma que ia além da simples afirmação formal da autoridade bíblica. Para ele, a questão não era apenas declarar que a Bíblia é a palavra de Deus, era compreender de que forma essa palavra funciona, como ela se autentica, como deve ser interpretada e como sua autoridade deve ser exercida na vida da igreja e do crente individual. Suas respostas a essas perguntas formam um dos aspectos mais sofisticados e influentes de toda a sua teologia. Sobre a autenticidade das Escrituras, Calvino desenvolveu a doutrina do Testimonium Internum Spiritus Sancti, o testemunho interno do Espírito Santo. Contra os que argumentavam que a autoridade da Bíblia dependia da confirmação da Igreja, Calvino insistia que as Escrituras possuem sua autoridade em si mesmas, como palavra de Deus, e que essa autoridade é reconhecida pelo crente não por meio de argumentos racionais ou pela garantia institucional da Igreja, mas pela obra interna do Espírito Santo no coração do leitor. O mesmo Espírito que inspirou os autores bíblicos ilumina o coração do crente para reconhecer nas Escrituras a voz de Deus. Isso significava que a relação entre o crente e a palavra de Deus era direta, pessoal e espiritual, não mediada pela hierarquia eclesiástica nem dependente de sua aprovação. Essa doutrina tinha implicações revolucionárias para a questão da tradição. Se a autoridade das Escrituras não depende da Igreja para ser estabelecida, mas se impõe soberanamente pelo testemunho do Espírito, então a tradição eclesiástica não pode ser colocada no mesmo nível que a palavra de Deus. A tradição pode ser útil, pode preservar insights valiosos dos pais da Igreja, pode oferecer orientação prática, mas nunca pode ser normativa no mesmo sentido que as Escrituras e sempre deve submeter-se ao julgamento da palavra. Quando a tradição contradiz a Escritura, a tradição deve ser abandonada, por mais antiga, universal ou venerável que seja. Calvino aplicou esse princípio com rigor implacável à análise das tradições que haviam acumulado na Igreja medieval. O culto às imagens e às relíquias, o celibato clerical obrigatório, a doutrina do purgatório, as indulgências, a missa como sacrifício, a confissão auricular obrigatória, a invocação dos santos, todas essas práticas e doutrinas foram submetidas ao tribunal da Escritura e encontradas sem fundamento bíblico adequado. Para Calvino, o simples fato de que uma prática havia sido observada por séculos e aceita por concílios não lhe conferia autoridade vinculante. A história da Igreja era, em sua leitura, uma história de progressiva acumulação de invenções humanas que haviam obscurecido a clareza da palavra e corrompido a pureza do culto. É aqui que a conexão entre a centralidade da palavra e a crítica à religiosidade vazia se torna mais evidente. As tradições humanas que Calvino rejeitava não eram arbitrariamente selecionadas. Eram precisamente aquelas que haviam criado um sistema de religiosidade que deslocava o crente da dependência direta de Deus e de sua palavra para a dependência de intermediários humanos, práticas rituais e méritos acumulados. Em outras palavras, as tradições que ele criticava eram as que haviam alimentado e perpetuado a piedade superficial que a Reforma buscava corrigir. Ao restaurar a autoridade suprema da Escritura, Calvino estava simultaneamente desmantelando o sistema teológico que tornava possível e sustentável a religiosidade vazia.
A pregação da palavra ocupava, nessa visão, um lugar absolutamente central. Para Calvino, a pregação não era apenas uma atividade educacional ou um componente opcional do culto. Era o meio principal pelo qual Deus se comunicava com seu povo, pelo qual o Espírito Santo operava a fé e a transformação no coração dos ouvintes, e pelo qual a igreja era constantemente reformada e nutrida. Calvino pregava com uma frequência extraordinária, às vezes todos os dias da semana, percorrendo metodicamente os livros da Bíblia em exposições contínuas, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Essa prática, conhecida como lectio continua, era em si mesma uma declaração teológica, a palavra de Deus em sua totalidade, e não uma seleção de textos convenientes, deveria alimentar constantemente a igreja. Calvino também era um expositor bíblico de extraordinária habilidade e produtividade. Seus comentários sobre quase todos os livros da Bíblia são até hoje considerados obras de referência pela sua clareza, profundidade exegética e sensibilidade pastoral. Para ele, a interpretação das Escrituras não era um privilégio reservado à hierarquia eclesiástica. Era uma responsabilidade de todo pastor e um direito de todo crente. A tradução da Bíblia para as línguas vernáculas, que a Reforma havia promovido com grande energia, era para Calvino não apenas uma questão de acessibilidade prática, mas uma exigência teológica. Se a palavra de Deus é a fonte de toda a vida espiritual genuína, então todo membro do povo de Deus deve ter acesso a ela em uma língua que compreenda. A educação do povo de Deus na palavra era, portanto, uma prioridade pastoral de primeira ordem para Calvino. Foi com esse objetivo que ele compôs o Catecismo de Genebra, um instrumento de instrução sistemática nas verdades fundamentais da fé cristã, destinado especialmente às crianças e aos novos convertidos. O catecismo, juntamente com a pregação regular e a leitura bíblica pessoal e familiar, formava um sistema integrado de formação espiritual, cujo objetivo era produzir não apenas crentes informados doutrinalmente, mas crentes transformados pela palavra. Pessoas cujo conhecimento de Deus era vivo, pessoal e transformador, e não meramente decorativo ou ritualístico. Calvino também estava consciente do perigo de um novo tipo de ritualismo que poderia surgir dentro do protestantismo, o ritualismo da ortodoxia. Era possível, em tese, conhecer a doutrina correta, aderir às formulações teológicas precisas, rejeitar as tradições humanas condenadas pela Reforma, e ainda assim não ter sido verdadeiramente transformado pela palavra. Era possível substituir o ritualismo das práticas medievais pelo ritualismo de uma ortodoxia meramente intelectual, que sabia as respostas certas, mas não havia sido tocada em profundidade pela realidade das verdades que professava. Contra esse perigo, Calvino insistia que o objetivo final de toda a instrução bíblica e doutrinária era a piedade. O conhecimento de Deus que transforma o coração, orienta a vontade e aquece os afetos. A palavra de Deus, em sua visão, não era primariamente um sistema de doutrinas a ser dominado intelectualmente, mas uma revelação pessoal do Deus vivo que demandava uma resposta pessoal e total. Ler, ouvir e meditar nas Escrituras era para Calvino um ato espiritual de comunhão com o Deus que nelas fala, não uma operação acadêmica, nem uma performance religiosa. Quando a palavra era assim recebida, com fé, humildade e abertura ao Espírito, ela produzia exatamente aquilo que nenhuma tradição humana ou prática ritual poderia jamais produzir: o conhecimento vivo de Deus, que é, segundo as próprias palavras de Jesus, a vida eterna. A centralidade da palavra em Calvino era, portanto, muito mais do que um slogan reformatório ou um princípio formal de autoridade eclesiástica. Era a afirmação de que Deus,
escolheu falar, que ele não é um Deus silencioso a ser alcançado por meio de rituais e especulações humanas, mas um Deus que se revela, que comunica sua vontade, seu caráter e seu amor redentor em palavras que podem ser compreendidas, meditadas, cridas e obedecidas. E era a convicção de que onde essa palavra é fielmente proclamada, atentamente ouvida e humildemente recebida, a religiosidade vazia não pode sobreviver, porque a palavra viva e eficaz de Deus, pelo poder do Espírito Santo, sempre produz o que ela promete: fé genuína, arrependimento real e uma vida progressivamente transformada à imagem de Cristo. Poucos aspectos do pensamento de Calvino revelam com tanta nitidez sua profunda preocupação com a autenticidade da fé cristã quanto sua teologia do culto. Para ele, a questão de como o povo de Deus deve adorar não era uma questão secundária ou meramente litúrgica, era uma questão teológica de primeira grandeza, com implicações diretas para a natureza da relação entre o ser humano e Deus. A adoração é, em seu pensamento, o eixo em torno do qual gira toda a vida religiosa. Se ela for corrompida, tudo o mais será corrompido. Se ela for restaurada à sua forma genuína e bíblica, a piedade verdadeira poderá florescer. É precisamente por isso que Calvino dedicou tanta energia intelectual e pastoral à questão do culto, e é por isso que o princípio que governa sua teologia litúrgica, o chamado princípio regulativo do culto, ocupa um lugar tão central em sua herança teológica. O princípio regulativo do culto, em sua formulação mais simples, afirma que a adoração a Deus deve ser regulada exclusivamente pela palavra de Deus, que somente aquilo que Deus ordenou em sua palavra deve ser incluído no culto público e que tudo o que não possui mandamento ou aprovação explícita nas Escrituras deve ser excluído, independentemente de sua antiguidade, beleza, utilidade aparente ou aprovação eclesiástica. Esse princípio contrasta diretamente com o que pode ser chamado de princípio normativo, adotado por Lutero e pela tradição luterana, segundo o qual é permitido no culto tudo aquilo que as Escrituras não proíbem explicitamente. A diferença entre esses dois princípios pode parecer técnica à primeira vista, mas suas implicações práticas são enormes e suas raízes teológicas são profundas. Para compreender por que Calvino adotou um princípio tão rigoroso, é necessário retornar à sua antropologia e à sua visão da idolatria. Calvino era profundamente convicto de que o coração humano, em sua condição caída, é, nas palavras que se tornaram uma de suas frases mais celebradas, uma fábrica perpétua de ídolos, perpétua idolorum fábrica. O ser humano não regenerado, e mesmo o crente em sua fraqueza residual, tem uma tendência irresistível de fabricar representações de Deus segundo sua própria imaginação, de criar formas de adoração que se adequem aos seus gostos, necessidades e preferências, em vez de submeter-se humildemente à forma de adoração que o próprio Deus prescreveu. O resultado dessa tendência, quando não contida pela autoridade da palavra, é invariavelmente a idolatria, não necessariamente a adoração de ídolos de pedra ou madeira, mas a adoração de uma imagem de Deus fabricada pelo ser humano, que reflete mais os desejos e as projeções do adorador do que o Deus verdadeiro revelado nas Escrituras. Calvino entendia que a proliferação de práticas litúrgicas sem fundamento bíblico na igreja medieval era exatamente o produto dessa tendência idolátrica. Cada nova devoção introduzida, cada novo rito inventado, cada nova cerimônia adicionada ao calendário eclesiástico representava uma nova expressão da vontade humana de moldar a adoração segundo seus próprios termos. E quanto mais a adoração era moldada pela vontade humana, mais ela se distanciava do Deus verdadeiro e mais se aproximava de um Deus fabricado.
Um Deus que aceitava ser manipulado por meios rituais, que podia ser apaziguado por cerimônias, que distribuía bênçãos em troca de devoções. Em outras palavras, a liturgia não regulada pela palavra tendia inevitavelmente a produzir e sustentar exatamente o tipo de religiosidade vazia que Calvino combatia. O princípio regulativo era, portanto, não apenas uma diretriz litúrgica, mas uma salvaguarda teológica e pastoral. Ao insistir que somente o que Deus ordenou tem lugar no culto, Calvino estava protegendo a adoração de ser sequestrada pela criatividade humana e transformada em um veículo da vontade própria do adorador, em vez de ser uma resposta obediente e humilde ao Deus que se revela. Estava garantindo que o objeto da adoração fosse sempre o Deus das Escrituras, e não uma projeção humana. E estava removendo da adoração aquele elemento de performance e negociação que caracterizava a religiosidade vazia. A ideia de que certas práticas rituais têm valor intrínseco diante de Deus, independentemente do coração do adorador. As implicações práticas desse princípio foram radicais e, para muitos contemporâneos de Calvino, chocantes. Em Genebra, as igrejas foram despojadas de imagens, estátuas e pinturas. Calvino argumentava, com base no segundo mandamento, que qualquer representação visual de Deus ou de Cristo em sua natureza divina era uma violação da adoração verdadeira, porque reduzia o Deus infinito e incompreensível a uma forma finita e sensível, adaptando-o à capacidade perceptiva humana em vez de elevar o coração humano ao Deus que transcende toda representação. Não se tratava de uma aversão estética ao belo ou uma rejeição puritana da arte como tal. Calvino apreciava a beleza e reconhecia a arte como dom de Deus. Tratava-se de uma convicção teológica sobre o lugar próprio da arte. Ela pode servir a muitos fins legítimos, mas não pode ser usada para representar Deus no contexto da adoração sem corromper essa adoração. O órgão e os instrumentos musicais também foram removidos do culto em Genebra, pelo menos durante o período em que Calvino exerceu maior influência sobre a liturgia. Essa decisão, que parece estranha e talvez desnecessariamente severa para muitos leitores modernos, tinha uma lógica teológica coerente dentro do sistema de Calvino. Os instrumentos musicais estavam associados ao culto levítico do Antigo Testamento, um culto que, com a vinda de Cristo, havia sido cumprido e superado. Introduzi-los no culto cristão sem mandamento explícito do Novo Testamento seria adicionar algo que Deus não havia prescrito para a adoração da nova aliança. Em seu lugar, Calvino promoveu com grande entusiasmo o canto congregacional dos Salmos, a adoração em palavras que o próprio Deus havia inspirado, cantadas pela comunidade reunida em uma expressão de fé coletiva e consciente. O Saltério de Genebra, publicado em sua forma completa em 1562, foi o fruto mais duradouro dessa convicção. Com melodias compostas principalmente por Louis Bourgeois e textos adaptados em verso francês por Clément Marot e Théodore de Beza, o Saltério de Genebra tornou-se um dos documentos litúrgicos mais influentes da história do protestantismo reformado. Calvino via nos Salmos o livro de hinos que Deus mesmo havia dado à sua igreja, um livro que cobria toda a gama da experiência espiritual humana, desde a alegria exultante até o lamento mais profundo, e que conduzia o adorador ao coração do Deus verdadeiro com uma profundidade e uma riqueza que nenhuma composição humana poderia igualar. Cantar os salmos era para ele uma forma de adoração que era simultaneamente obediente à palavra e profundamente formativa, que moldava os afetos e a espiritualidade do adorador segundo a visão de Deus revelada nas próprias Escrituras.
A ceia do Senhor ocupava na teologia litúrgica de Calvino um lugar de imensa importância, e sua visão desse sacramento é um dos aspectos mais originais e mais profundos de todo o seu pensamento. Calvino rejeitava tanto a doutrina católica da transubstanciação, que ensinava que o pão e o vinho se transformavam substancialmente no corpo e sangue de Cristo, quanto à visão de Zwinglio, que reduzia a ceia a um mero memorial simbólico. Para Calvino, a ceia era uma genuína comunhão com Cristo. Não uma presença física localizada nos elementos, mas uma presença espiritual real, mediada pelo Espírito Santo, pela qual os fiéis que participavam com fé eram verdadeiramente alimentados pelo corpo e sangue glorificados de Cristo no céu. Essa visão da ceia era, em si mesma, uma crítica poderosa à religiosidade vazia. Na teologia medieval, a missa havia se tornado um espetáculo ao qual o povo assistia passivamente, um sacrifício que o sacerdote oferecia independentemente da fé dos presentes. Para Calvino, a ceia do Senhor era um ato de comunhão ativa, que exigia fé, autoexame e participação consciente. Sua eficácia não residia em qualidades mágicas dos elementos ou na intenção do ministro, mas na fé do participante e na promessa de Cristo. Participar da ceia sem fé, sem o exame interior que distingue entre a participação verdadeira e a participação indigna descrita por Paulo em 1 Coríntios 11, era não apenas inútil, mas perigoso. Aqui, mais uma vez, Calvino insistia no primado do interior sobre o exterior, do coração sobre o rito. Calvino desejava que a ceia fosse celebrada semanalmente em Genebra, uma frequência que julgava tanto bíblica quanto espiritualmente necessária para a nutrição do povo de Deus. O conselho da cidade, no entanto, restringiu a celebração a 4 vezes por ano, uma decisão que Calvino aceitou com relutância e que considerou um dos maiores fracassos de sua reforma litúrgica. Esse episódio é revelador. Demonstra que a teologia da adoração de Calvino era genuinamente centrada na nutrição espiritual do povo e não em considerações de controle institucional ou conveniência administrativa. A oração também ocupava um lugar central na teologia do culto de Calvino, e sua reflexão sobre ela é profundamente pertinente à questão da religiosidade vazia. No livro terceiro da Institutio, Calvino dedicou uma longa e rica sessão à oração, descrevendo-a como o principal exercício da fé e o meio pelo qual o crente recebe os benefícios que Deus, em Cristo, disponibilizou. Para ele, a oração genuína era marcada por 4 características essenciais: reverência, uma consciência da majestade de Deus que afasta toda leviandade e superficialidade; necessidade sentida, uma consciência real da própria indigência espiritual que exclui a autossuficiência; humildade, o abandono de toda pretensão de mérito; e fé, a confiança nas promessas divinas que sustenta a oração, mesmo quando os sentimentos falham. Uma oração que careça de qualquer dessas características pode ter a forma correta, pode usar as palavras certas, pode durar horas, e ainda assim não ser oração verdadeira, mas apenas a vocalização da religiosidade vazia. O princípio regulativo e toda a teologia do culto de Calvino apontam, em última análise, para uma convicção fundamental. A adoração verdadeira não é algo que o ser humano inventa ou constrói, mas algo que Deus instrui e que o Espírito capacita. O adorador não chega diante de Deus em seus próprios termos, com seus próprios meios e segundo seus próprios critérios de devoção. Chega em obediência, respondendo à revelação de Deus, usando os meios que Deus ordenou, com o coração que o Espírito renovou, em fé que descansa na mediação de Cristo. É precisamente essa obediência radical, essa rendição total da autonomia religiosa à soberania de Deus,
que transforma o culto de uma performance humana em adoração genuína e que faz da adoração não mais um capítulo da religiosidade vazia, mas uma experiência real de comunhão com o Deus vivo. Dentre todos os temas que Calvino desenvolveu em sua batalha contra a religiosidade vazia, poucos são tão pastoralmente urgentes e teologicamente delicados quanto a questão da relação entre fé e obras. Esse era, em muitos sentidos, o campo de batalha central da Reforma, o terreno onde as distinções mais finas e mais importantes precisavam ser traçadas com máxima precisão, porque os erros em qualquer direção tinham consequências devastadoras. Errar para um lado significava cair de volta no sistema de méritos e obras que havia alimentado a religiosidade vazia medieval. Errar para o outro lado significava cair no antinomismo, a ideia de que a graça liberta o crente de qualquer obrigação moral, que era igualmente destruidor da piedade genuína. Calvino navegou com extraordinária habilidade entre esses dois abismos, construindo uma teologia da fé e das obras que é, ao mesmo tempo, radicalmente graciosa e profundamente ética. O ponto de partida de Calvino é a distinção entre fé viva e fé morta, uma distinção que ele encontrava claramente articulada na Epístola de Tiago, mas que perpassava toda a sua leitura das Escrituras. A fé viva é a fé genuína, a fé salvadora. Aquela que não é apenas o assentimento intelectual a um conjunto de verdades doutrinárias, mas uma confiança pessoal, total e transformadora em Cristo como Salvador e Senhor. A fé morta, por outro lado, é aquela que existe apenas na superfície, uma adesão verbal ou intelectual às verdades da fé cristã que nunca penetrou o coração, nunca renovou a vontade e nunca produziu a transformação que inevitavelmente acompanha a obra genuína do Espírito Santo. É a fé dos demônios, que, como Tiago observa, creem e tremem. Possuem o conhecimento sem a confiança, a informação sem a transformação. Para Calvino, essa distinção tinha implicações diretas e poderosas para o diagnóstico da religiosidade vazia. Muitos dos que praticavam a piedade superficial que ele combatia não eram necessariamente hipócritas conscientes, pessoas que sabiam que sua fé era falsa e deliberadamente enganavam os outros. Muitos eram sinceros em sua adesão às formas religiosas, genuinamente convencidos de que sua participação nos rituais, suas devoções e suas práticas externas constituíam uma fé real. O problema era que sua fé era morta, havia ficado na superfície, nunca havia penetrado até o ponto em que o Espírito Santo opera a regeneração, e, portanto, nunca havia produzido os frutos que identificam a fé viva. Era possível ser sinceramente religioso e, ao mesmo tempo, estar em um estado de morte espiritual. E essa possibilidade era, para Calvino, uma das mais assustadoras realidades da condição humana caída. A questão que se seguia naturalmente era: como distinguir a fé viva da fé morta? Como o crente poderia ter certeza de que sua fé era genuína e não apenas uma forma elaborada de auto-engano religioso? A resposta de Calvino era, em sua essência, simples: pela presença ou ausência dos frutos. A fé viva inevitavelmente produz obras, não como condição para a salvação, não como contribuição para a justificação, mas como consequência natural e necessária da transformação interior que ela opera. Assim como uma árvore saudável inevitavelmente produz fruto, o crente verdadeiramente regenerado inevitavelmente manifesta na vida os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A ausência consistente e persistente desses frutos não é um sinal de fé fraca que precisa de encorajamento. É um sinal de alarme que aponta para a possibilidade de que a fé professada seja morta e que a pessoa precisa examinar seriamente se está genuinamente em Cristo.
Calvino desenvolvia essa ideia com grande cuidado, consciente de que ela poderia ser mal compreendida de duas formas opostas. Por um lado, poderia ser usada para reintroduzir pela porta dos fundos a lógica das obras que ele havia rejeitado pela porta da frente, como se as obras fossem, afinal, a base da salvação, apenas disfarçadas sob o rótulo de frutos da fé. Por outro lado, poderia ser interpretada de forma tão exigente que destruísse o descanso e a paz que a justificação pela fé somente deveria produzir, transformando a vida cristã em uma ansiedade perpétua de autoavaliação. Contra esses perigos, Calvino articulou com precisão a distinção entre o fundamento da salvação, que é exclusivamente a graça de Deus, recebida pela fé em Cristo, e a evidência da salvação, que são os frutos que a fé genuína produz na vida do crente. A doutrina da justificação, insistia Calvino, não é uma doutrina sobre o que o crente produz, mas sobre o que Deus declara. Deus declara justo o pecador que crê em Cristo, imputando-lhe a justiça perfeita de Cristo e não levando em conta seus pecados. Essa declaração é completa, imediata e não depende em nenhum grau dos frutos ou das obras do crente. O crente está seguro diante de Deus, não porque tenha produzido frutos suficientes, mas porque Cristo é suficiente. E aqui está o ponto crucial. Esse mesmo crente, que é justificado pela fé somente, é também regenerado pelo Espírito Santo, e a regeneração inevitavelmente produz santificação. Justificação e santificação são, como Calvino formulou em uma de suas imagens mais memoráveis, como os dois lados de um mesmo sol, distintos, mas inseparáveis. Ninguém recebe a uma sem a outra. Ninguém é justificado sem ser também, ao mesmo tempo, posto no caminho da santificação progressiva. É nesse contexto que Calvino desenvolveu sua visão das obras cristãs como frutos genuínos da salvação. As obras não justificam, isso ele afirmava com toda a ênfase luterana. Mas as obras são necessárias, não como causas da salvação, mas como seus efeitos inevitáveis e como evidências de sua realidade. Uma fé que não produz obras não é fé viva. É a fé morta de Tiago, a forma vazia de piedade que Paulo condena, a casca religiosa sem o núcleo espiritual. E as obras que a fé viva produz não são apenas obras religiosas, não são apenas a regularidade no culto, a generosidade para com a igreja ou a observância do calendário cristão. São obras que transformam toda a vida, a forma como o crente trata seus vizinhos, administra seus recursos, exerce seu trabalho, conduz seus relacionamentos e participa na vida da comunidade. Calvino era particularmente insistente sobre o caráter abrangente dos frutos da fé genuína. A piedade verdadeira não se manifesta apenas na esfera religiosa, não se limita ao culto, à oração e ao estudo bíblico. Ela permeia toda a existência. O mercador que é honesto em seus negócios, o magistrado que administra a justiça com equidade, o artesão que realiza seu trabalho com cuidado e integridade, o pai que educa seus filhos na disciplina e na instrução do Senhor, todos esses estão expressando em suas esferas respectivas os frutos da fé viva. Inversamente, o homem que frequenta o culto com regularidade conhece a doutrina de cor e observa todas as formas externas da piedade reformada, mas é desonesto em seus negócios, cruel em seus relacionamentos ou negligente em suas responsabilidades. Esse homem está exibindo precisamente a fé morta, que é a essência da religiosidade vazia. Essa visão tinha implicações importantes para a forma como Calvino compreendia o papel da lei de Deus na vida do crente. Contra os antinomistas, que argumentavam que a graça liberta o crente de qualquer obrigação à lei, Calvino insistia que a lei de Deus continua sendo a regra de vida para o crente regenerado. Mas a relação do crente com a lei
é radicalmente diferente da relação do incrédulo com ela. O incrédulo experimenta a lei como uma exigência externa e ameaçadora, que condena sem capacitar para a obediência. O crente regenerado, cujo coração foi transformado pelo Espírito Santo, experimenta a lei como a expressão do caráter do Deus que ele ama, como uma orientação para a vida que flui naturalmente do amor a Deus e ao próximo que o Espírito produziu. A obediência do crente à lei não é a obediência ansiosa de quem tenta merecer a aprovação divina, mas a obediência grata de quem foi salvo imerecidamente e deseja agradar ao Deus que o amou. Calvino identificava 3 usos da lei que se tornaram clássicos na teologia reformada. O primeiro uso é o político ou civil, a lei como freio ao pecado na sociedade, que restringe os piores excessos da natureza humana caída, mesmo entre os não regenerados. O segundo uso é o pedagógico ou helêntico, a lei como espelho que revela o pecado, que condena a consciência e conduz o pecador ao desespero de sua própria justiça e, por isso mesmo, a Cristo como único Salvador. O terceiro uso, que Calvino considerava o mais importante para o crente, é o normativo, a lei como regra de vida para o crente regenerado, como orientação para a obediência que o Espírito Santo capacita e que o amor a Deus motiva. Esse terceiro uso da lei era para Calvino a resposta definitiva à religiosidade vazia. A piedade verdadeira não é uma experiência religiosa subjetiva que flutua acima das exigências éticas concretas de Deus. Ela é uma obediência real, enraizada no amor, capacitada pelo Espírito, orientada pela lei e manifestada nas relações concretas da vida cotidiana. Não há separação entre o culto e a ética, entre a adoração no templo e a conduta no mercado, entre a devoção privada e a responsabilidade pública. A fé viva é integralmente ética, porque o Deus que salva é integralmente santo, e a santificação que ele opera não é parcial nem superficial, mas abrange progressivamente toda a vida do crente. A distinção entre fé viva e fé morta era, portanto, para Calvino, muito mais do que uma questão teológica abstrata. Era um instrumento pastoral de primeira ordem, um convite ao autoexame sério, à busca honesta de evidências de vida espiritual genuína e, onde necessário, ao arrependimento e à renovação. Mas era também um convite à esperança, porque a fé viva, com todos os seus frutos, não é uma conquista humana, mas um dom divino. O crente que examina sua vida e encontra frutos genuínos, ainda que imperfeitos e mesclados com muita fraqueza, tem neles não um motivo de orgulho, mas uma evidência da graça soberana de Deus, que começou uma boa obra e a completará até o dia de Cristo Jesus. E o crente que examina sua vida e encontra pouco ou nenhum fruto, tem nessa constatação não uma sentença de condenação, mas um chamado urgente a buscar, pela fé e pela oração, a graça regeneradora que somente o Espírito Santo pode conceder e que está disponível em Cristo para todos os que humildemente a reconhecem como sua única esperança. Até este ponto, a crítica de Calvino à religiosidade vazia havia sido articulada principalmente nos planos teológico, doutrinário e litúrgico. Mas Calvino era, antes de tudo, um pastor e um reformador prático, e sabia com clareza que as melhores doutrinas e os princípios litúrgicos mais sólidos seriam insuficientes para produzir uma igreja genuinamente reformada, se não houvesse mecanismos concretos para identificar, confrontar e corrigir a hipocrisia e a inconsistência moral que, inevitavelmente, ameaçavam contaminar a comunidade cristã. É aqui que entra a doutrina e a prática da disciplina eclesiástica, um dos aspectos mais distintivos, mais controversos e mais mal compreendidos de toda a obra reformatória de Calvino em Genebra.
Para Calvino, a disciplina eclesiástica não era um apêndice opcional à vida da igreja, uma medida extrema reservada para casos de escândalo público grosseiro. Era, junto com a pregação fiel da palavra e a administração correta dos sacramentos, uma das marcas essenciais da igreja verdadeira. Nessa convicção, ele ia além de Lutero, que havia identificado apenas 2 sinais da igreja verdadeira, palavra e sacramento, e alinhava-se com a tradição reformada mais ampla que reconhecia na disciplina um terceiro sinal igualmente indispensável. A lógica dessa posição era coerente com toda a sua teologia. Se a pregação da palavra é o meio pelo qual Deus chama e instrui seu povo, e se os sacramentos são os sinais visíveis pelos quais Deus confirma suas promessas, então a disciplina é o instrumento pelo qual a Igreja protege a integridade desses meios de graça e preserva a distinção entre a comunidade do povo de Deus e o mundo que a rodeia. A conexão entre disciplina eclesiástica e luta contra a religiosidade vazia era, para Calvino, direta e evidente. A hipocrisia religiosa, a pretensão de ser cristão sem a transformação interior que a fé genuína produz, não era apenas um problema individual de consciência. Era um problema eclesial com consequências públicas. Quando pessoas que viviam em contradição flagrante com a fé que professavam eram admitidas sem restrição à plena participação na vida da igreja e especialmente à ceia do Senhor, o resultado era duplo e igualmente pernicioso. Por um lado, a própria igreja enviava a mensagem implícita de que a inconsistência entre fé professada e vida vivida era aceitável, que a fronteira entre o compromisso cristão genuíno e a adesão nominal era irrelevante, e assim encorajava e perpetuava a religiosidade vazia que deveria combater. Por outro lado, permitia que a ceia do Senhor fosse profanada por aqueles que a recebiam indignamente, uma gravidade que Calvino, com base no texto de 1 Coríntios 11, levava com absoluta seriedade. A estrutura de disciplina que Calvino desenvolveu em Genebra tinha como peça central o consistório, um órgão composto pelos pastores da cidade e por um grupo de anciãos leigos eleitos, cujo mandato era supervisionar a vida moral e espiritual dos membros da igreja. O consistório se reunia semanalmente e tratava de uma ampla gama de casos, desde disputas matrimoniais e conflitos entre vizinhos até acusações de idolatria, heresia, imoralidade sexual, desonestidade nos negócios e negligência no cumprimento das responsabilidades cristãs básicas. Sua existência e seu funcionamento representavam uma afirmação radical de que a fé cristã tem exigências concretas e verificáveis, e que a comunidade cristã tem tanto o direito quanto a responsabilidade de responsabilizar seus membros por essas exigências. É importante compreender que, na visão de Calvino, o objetivo primário da disciplina eclesiástica não era punitivo, mas restaurador. Ele identificava 3 propósitos principais para a disciplina, todos eles orientados não para a punição do transgressor, mas para o bem da igreja e a salvação do indivíduo. O primeiro propósito era proteger a honra de Deus, evitar que o nome de Cristo fosse desonrado pela inconsistência moral de quem o professava. O segundo era proteger a integridade da comunidade, impedir que o pecado de um membro contaminasse progressivamente o conjunto, usando a imagem paulina do fermento que leveda toda a massa. O terceiro, e para Calvino o mais importante, era promover a restauração do pecador. A disciplina não era o fim da estrada para o membro que havia caído em pecado ou inconsistência. Era o começo de um processo de confronto amoroso, arrependimento e restauração que visava trazê-lo de volta à integridade espiritual e à plena comunhão com a igreja. O processo disciplinar que Calvino preconizava seguia os passos descritos por Jesus em Mateus 18.
a admoestação privada, em seguida, a admoestação na presença de 2 ou 3 testemunhas e, finalmente, se necessário, a comunicação à igreja. A excomunhão, a exclusão temporária da participação na ceia do Senhor, era o passo final, reservado para casos de impenitência persistente diante de pecado grave ou de rejeição reiterada das admoestações pastorais. Mesmo a excomunhão, porém, não era entendida como uma rejeição definitiva do indivíduo, mas como uma medida pastoral de última instância que visava produzir o arrependimento que as admoestações anteriores não haviam conseguido. A porta da restauração permanecia sempre aberta para aquele que demonstrasse arrependimento genuíno. A implementação prática desse sistema em Genebra foi, inevitavelmente, fonte de conflitos intensos e prolongados. Os cidadãos de Genebra, muitos dos quais tinham se tornado protestantes por razões mais políticas e culturais do que por convicção espiritual profunda, resistiam com vigor à supervisão do consistório sobre suas vidas privadas. As famílias aristocráticas da cidade, acostumadas a exercer poder e influência sem prestação de contas moral, reagiam com especial hostilidade quando membros de suas famílias eram convocados diante do consistório. O debate sobre quem teria a autoridade final para excomungar, o consistório ou o conselho civil da cidade, foi uma das disputas mais amargas da trajetória de Calvino em Genebra, e sua resolução a favor do consistório, em 1555, representou um dos momentos decisivos da consolidação da reforma calvinista na cidade. Calvino também estava consciente dos perigos inerentes a um sistema de disciplina eclesiástica. O mais óbvio era o perigo do legalismo, a transformação da disciplina de um instrumento pastoral, de cuidado espiritual, em um mecanismo de controle social, de imposição de conformidade exterior sem produção de transformação interior. Esse era precisamente o erro farisaico que Jesus havia condenado. A obsessão com a observância externa das regras em detrimento da renovação do coração. Calvino sabia que era possível usar a maquinaria da disciplina eclesiástica para produzir uma nova forma de religiosidade vazia, uma piedade forçada pela pressão social e pelo medo da sanção institucional, em vez de brotar livremente de um coração transformado pela graça. Contra esse perigo, insistia que a disciplina só cumpria seu propósito quando era exercida com amor genuíno pelo bem do transgressor, quando estava subordinada ao ministério da palavra e quando visava não a conformidade externa, mas a restauração espiritual. Havia também o perigo oposto, o do perfeccionismo eclesiológico, a ideia de que a igreja deveria ser uma comunidade de santos perfeitos, da qual todo pecador devia ser excluído. Calvino rejeitava igualmente esse extremo, reconhecendo com realismo pastoral que a igreja visível, enquanto peregrina neste mundo, sempre conterá uma mistura de crentes verdadeiros e professantes nominais, o joio e o trigo, crescendo juntos até a colheita final, como a parábola de Jesus ensinava. A disciplina não tinha a pretensão de produzir uma igreja de perfeitos, mas de manter um padrão mínimo de integridade moral e compromisso espiritual que distinguisse a comunidade cristã do mundo ao redor e que protegesse os meios de graça de serem completamente profanados. A disciplina eclesiástica, portanto, funcionava em Calvino como um complemento indispensável à pregação da palavra e à teologia da graça soberana. A pregação confrontava a religiosidade vazia doutrinariamente, expondo seu vazio, proclamando a graça que a supera e chamando ao arrependimento e à fé genuína. A disciplina confrontava a religiosidade vazia estruturalmente, criando mecanismos concretos de responsabilidade que tornavam mais difícil a manutenção de uma aparência de piedade sem uma realidade correspondente. Juntas,
pregação e disciplina formavam um sistema integrado de cuidado pastoral que visava não apenas instruir os membros da igreja, mas acompanhá-los, desafiá-los e responsabilizá-los no caminho da transformação genuína. É significativo notar que a própria existência de um sistema de disciplina eclesiástica rigoroso e funcionando era, em si mesma, uma declaração teológica contra a religiosidade vazia. Dizia, implicitamente, mas com clareza inequívoca, que pertencer à Igreja de Jesus Cristo tem exigências reais, que a fé cristã não é compatível com qualquer estilo de vida, que há uma diferença substantiva entre o crente e o incrédulo, entre o membro fiel e o membro hipócrita, e que essa diferença importa, não para a justificação diante de Deus, que é pela graça somente, mas para a integridade da comunidade cristã e para a credibilidade do testemunho da igreja perante o mundo. Calvino entendia que uma igreja sem disciplina enviava inevitavelmente a mensagem de que a graça de Deus é indiferente à santidade, que Deus aceita qualquer coisa que se apresente em seu nome, que a fé pode coexistir indefinidamente com a inconsistência moral, que a fronteira entre a igreja e o mundo é irrelevante. Essa mensagem era, para ele, uma das formas mais perigosas de desonrar a Deus e de encorajar a religiosidade vazia, porque sugeria que a graça era barata, que o perdão não custava nada e que a transformação não era necessária. Contra essa mensagem, a disciplina eclesiástica bem exercida proclamava, com atos concretos, que a graça de Deus é soberana e transformadora, que o amor de Deus é santo e não sentimental, e que a igreja é chamada a ser, no mundo, uma comunidade que reflete, ainda que imperfeitamente, o caráter do Deus que a criou e a sustenta. Um dos aspectos mais distintivos e mais revolucionários do pensamento de Calvino, e talvez aquele que mais o diferencia de outras tradições espirituais de sua época e das que o precederam, é sua visão da vida cristã como uma realidade integralmente abrangente, que não conhece fronteiras entre o sagrado e o secular, entre a devoção privada e a responsabilidade pública, entre a espiritualidade interior e o engajamento com o mundo. Para Calvino, a graça de Deus não salva o crente do mundo, salva o crente no mundo e para o mundo, transformando cada dimensão de sua existência em uma arena de obediência, serviço e glorificação de Deus. Essa visão integral da vida cristã é, ao mesmo tempo, uma das expressões mais positivas e construtivas de sua teologia e uma das críticas mais profundas e mais abrangentes à religiosidade vazia, porque destrói, de forma radical e definitiva, qualquer tentativa de conter a fé em um compartimento separado da vida, longe das exigências concretas da existência cotidiana. O fundamento teológico dessa visão integral é a doutrina da soberania de Deus sobre toda a criação. Para Calvino, Deus não é soberano apenas sobre a igreja, apenas sobre o culto, apenas sobre a vida religiosa no sentido estrito. Ele é soberano sobre toda a realidade, sobre a natureza e a história, sobre as nações e os governos, sobre o comércio e a arte, sobre a família e o trabalho, sobre a ciência e a cultura. Nenhuma esfera da existência humana está fora de seu domínio. Nenhuma atividade é intrinsecamente secular no sentido de estar além do alcance de sua soberania e de seu interesse. Essa convicção teológica tem uma consequência prática inevitável. Se Deus é soberano sobre todas as esferas da vida, então o crente é chamado a honrá-lo em todas as esferas da vida, não apenas no culto dominical, não apenas na oração matinal, não apenas nas práticas devocionais reconhecidas como religiosas, mas em cada momento, em cada decisão, em cada relacionamento e em cada atividade de sua existência. Calvino desenvolveu essa visão com o conceito da vocação, a chamada de Deus para o crente em sua situação específica de vida.
herdando e aprofundando o insight luterano sobre a santidade do trabalho secular. Calvino insistia que cada crente tem uma vocação divina que vai muito além da vocação ao ministério eclesiástico. O agricultor que cultiva sua terra, o artesão que trabalha com suas mãos, o comerciante que conduz seus negócios, o magistrado que administra a justiça, o médico que cuida dos enfermos, a mãe que educa seus filhos, todos eles estão exercendo uma vocação divina, respondendo ao chamado de Deus em sua situação concreta de vida. E o exercício fiel dessa vocação, com integridade, competência, amor ao próximo e consciência da presença de Deus, é uma forma genuína e preciosa de adoração, não inferior em dignidade espiritual ao culto formal na igreja. Essa teologia da vocação era, em si mesma, uma crítica demolidora à espiritualidade medieval que havia criado uma hierarquia de vocações, colocando a vida monástica e clerical no topo e o trabalho secular no fundo da escala de valor espiritual. Nessa visão medieval, a vida verdadeiramente cristã era a vida de contemplação, oração e afastamento do mundo. A vida contemplativa do monge ou da freira, que havia abandonado os vínculos do mundo para dedicar-se inteiramente a Deus. O trabalho secular era, na melhor das hipóteses, uma concessão necessária à fraqueza humana. Na pior, um obstáculo à vida espiritual plena. Calvino inverteu radicalmente essa hierarquia, não rebaixando o valor da oração e da contemplação, mas elevando o trabalho secular ao status de vocação divina. E, ao fazer isso, destruiu a separação entre o sagrado e o secular que havia sido um dos alicerces estruturais da espiritualidade medieval e uma das condições de possibilidade da religiosidade vazia. Porque a religiosidade vazia prospera precisamente nessa separação, quando a vida é dividida em um compartimento sagrado, o culto, as devoções, as práticas religiosas, e um compartimento secular, o trabalho, os negócios, os relacionamentos cotidianos. Torna-se possível ser muito religioso no primeiro compartimento, sem que essa religiosidade produza qualquer transformação no segundo. O homem medieval podia frequentar a missa diariamente, rezar o rosário com devoção, fazer penitências elaboradas e financiar a construção de igrejas, e ao mesmo tempo ser desonesto em seus negócios, cruel com seus servos, negligente com os pobres e indiferente às exigências da justiça em sua vida social e política. A separação entre o sagrado e o secular permitia que a religiosidade ficasse contida em seu próprio espaço, cumprindo suas funções rituais sem interferir com o resto da vida. Calvino recusava essa separação com toda a força de sua convicção teológica. Para ele, a prova definitiva da autenticidade da fé não era a intensidade das experiências religiosas privadas, nem a assiduidade nas práticas devocionais, mas a transformação da vida inteira, a integridade no trabalho, a honestidade nas relações comerciais, a justiça no exercício da autoridade, a compaixão com os pobres e vulneráveis, o amor genuíno ao próximo em todas as suas formas concretas. Uma espiritualidade que produzia intensas experiências de devoção no culto, mas deixava intacta a desonestidade no mercado, a crueldade nas relações de poder ou a indiferença ao sofrimento do próximo, era, para Calvino, não uma espiritualidade autêntica mal aplicada, mas uma espiritualidade falsa, a espiritualidade da religiosidade vazia, disfarçada de pietismo. O livro terceiro da Institutio contém uma seção de extraordinária beleza e profundidade pastoral, intitulada simplesmente A Vida Cristã, uma reflexão sobre como a graça de Deus deve transformar toda a existência do crente. Nessa seção, Calvino articulou o que pode ser chamado de espiritualidade da negação de si mesmo.
a disposição fundamental do crente que reconheceu a soberania de Deus sobre sua vida e que, em resposta à graça recebida, renunciou ao projeto de viver para si mesmo e abraçou o projeto de viver para Deus e para o próximo. Essa negação de si mesmo não é o ascetismo monástico, o afastamento do mundo e a mortificação do corpo como fins em si mesmos. É a reorientação fundamental dos afetos e da vontade, a substituição do amor próprio como princípio organizador da vida pelo amor a Deus e ao próximo. A negação de si mesmo tinha para Calvino duas dimensões inseparáveis. A primeira era vertical, a submissão total a Deus, o abandono da pretensão de autonomia, a disposição de aceitar com gratidão tanto as bênçãos quanto as provações que Deus permite em soberania. Essa dimensão vertical da negação de si mesmo produzia o que Calvino chamava de paciência cristã. Não uma resignação passiva e estoica diante do sofrimento, mas uma confiança ativa na providência divina que sustenta o crente nas circunstâncias mais adversas e que encontra em cada provação uma oportunidade de crescimento espiritual e de maior conformidade com Cristo. A segunda dimensão era horizontal, o serviço ao próximo, a disposição de colocar as necessidades alheias acima das próprias conveniências, o amor prático que se manifesta não em sentimentos calorosos, mas em ações concretas de ajuda, justiça e cuidado. É nessa dimensão horizontal da vida cristã integral que a crítica à religiosidade vazia encontra sua expressão mais prática e mais tangível. Calvino era implacável na denúncia de uma piedade que se contentava com a verticalidade, com uma relação intensa com Deus que não se traduzia em amor ao próximo. Para ele, a afirmação joânica de que quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê, era não apenas uma observação psicológica, mas um diagnóstico teológico. A ausência de amor prático ao próximo é evidência da ausência do amor genuíno a Deus, e, portanto, evidência de que a espiritualidade que se proclama é vazia. O crente que ora com fervor, mas fecha os olhos à pobreza de seu vizinho, que canta salmos com emoção, mas é indiferente à injustiça que sufoca os vulneráveis de sua comunidade, está praticando exatamente a religiosidade que os profetas condenaram e que Calvino, na mesma linha profética, se recusava a reconhecer como piedade cristã genuína. Calvino também abordou com notável sofisticação para seu tempo a questão do uso dos bens materiais. Uma área onde a religiosidade vazia frequentemente se manifesta com especial clareza. Contra o ascetismo que via na pobreza e na privação material virtudes espirituais em si mesmas, Calvino afirmava que os bens desta vida são dons de Deus, que devem ser recebidos com gratidão e usados com alegria para o sustento da vida e para o enriquecimento da existência humana. Mas contra o materialismo, que confundia a acumulação de riqueza com a bênção divina e justificava a indiferença ao próximo, Calvino insistia que os bens materiais são dados por Deus não para a satisfação exclusiva do receptor, mas como recursos que devem ser administrados com responsabilidade e generosidade, tendo em vista o bem dos outros e a glória de Deus. O conceito de mordomia, a ideia de que o crente é não o proprietário, mas o administrador responsável dos recursos que Deus lhe confiou, era central na ética econômica de Calvino. Cada crente teria que prestar contas a Deus pelo uso que fez de seus talentos, seu tempo, seus recursos financeiros e sua posição social. Essa consciência de responsabilidade diante de Deus transformava o trabalho e o uso dos bens de uma atividade puramente secular em uma dimensão da vida espiritual, em uma arena onde a fé genuína se manifestava ou onde a religiosidade vazia se expunha em toda a sua inconsistência. A espiritualidade integral de Calvino tinha também uma dimensão comunitária e política inescapável.
Ele via a cidade de Genebra não apenas como um espaço geográfico onde a igreja existia, mas como uma comunidade cujas estruturas políticas, sociais e econômicas deveriam ser progressivamente conformadas aos princípios da justiça e do amor que a palavra de Deus revelava. Não se tratava de teocracia no sentido de governo clerical direto. Calvino mantinha uma distinção cuidadosa entre as esferas civil e eclesiástica, mas se tratava de uma visão integrada em que a fé cristã tinha implicações para a organização da vida social, para o cuidado com os pobres e vulneráveis, para a integridade do sistema legal e para a qualidade da educação pública. Foi com esse espírito que Calvino apoiou e desenvolveu sistemas de assistência social em Genebra, os chamados hospitais e a diaconia, que cuidavam dos pobres, dos refugiados e dos doentes da cidade. Foi com esse espírito que fundou a Academia de Genebra, em 1559, um centro de formação intelectual que visava não apenas treinar pastores, mas formar cidadãos capazes de contribuir para o florescimento humano em todas as esferas da vida. E foi com esse espírito que insistia em seus sermões sobre os textos do Antigo Testamento que a justiça social não era uma preocupação periférica da fé cristã, mas uma exigência central do Deus que é justo e que chama seu povo à justiça. A vida cristã integral, tal como Calvino a concebeu, é a negação mais radical e mais abrangente de toda a religiosidade vazia, porque não deixa nenhum espaço onde a fé possa ser confinada, nenhuma esfera onde a graça não precise operar, nenhum aspecto da existência que possa ser declarado neutro ou irrelevante para a caminhada espiritual. É uma visão de vida que não permite a coexistência pacífica entre a devoção religiosa e a inconsistência moral, entre a intensidade espiritual privada e a indiferença pública, entre o amor a Deus professado no culto e a indiferença ao próximo praticada no cotidiano. É, em sua essência, uma visão que leva a sério a totalidade das exigências de um Deus soberano sobre uma criação que é toda sua, e que convoca o crente a uma obediência que não conhece reservas, não aceita exceções e não admite a divisão entre o sagrado e o secular, que é o habitat natural da religiosidade vazia. Chegamos ao último tópico desta reflexão, e é inevitável que o façamos com um senso agudo de que o percurso intelectual e teológico que percorremos ao longo dos capítulos anteriores não pertence apenas ao século XVI. A batalha que Calvino travou contra a religiosidade vazia não foi uma batalha que terminou com sua morte em 1564. Foi uma batalha que a Igreja cristã trava em cada geração, em cada contexto cultural, em cada tradição eclesiástica. Porque a tendência humana de substituir a transformação interior pela performance religiosa exterior não é um problema histórico superado, mas uma tentação permanente, enraizada na própria natureza do coração humano caído. A herança de Calvino para a Igreja de hoje não é, portanto, um conjunto de soluções prontas a serem aplicadas mecanicamente, mas um conjunto de princípios, diagnósticos e convicções que continuam a desafiar, confrontar e reformar a vida da Igreja em qualquer época e em qualquer lugar onde sejam levados a sério. A primeira e mais fundamental lição que Calvino deixa para a Igreja contemporânea é a necessidade do autoexame constante e sem concessões. Uma das características mais marcantes de seu pensamento é a recusa de qualquer autocomplacência eclesiástica, a recusa de presumir que a Igreja, pelo simples fato de ter abraçado as doutrinas corretas ou de ter se libertado dos abusos mais evidentes da religiosidade vazia de seu tempo, estava imune ao retorno das mesmas doenças espirituais sob novas formas. Calvino sabia, com a lucidez que o distinguia, que a reforma da Igreja nunca é uma conquista definitiva, mas uma tarefa permanente
que o lema Ecclesia Semper Reformanda, a igreja sempre necessitando ser reformada, não é uma descrição do passado, mas uma exigência do presente e do futuro. Cada geração de crentes e de líderes eclesiásticos precisa fazer as perguntas que Calvino fez ao seu tempo. Onde estamos substituindo a realidade espiritual pela performance religiosa? Onde a doutrina correta convive com a transformação ausente? Onde o culto se tornou hábito em vez de adoração genuína? Onde a igreja se acomodou à cultura ao redor a ponto de perder sua distinção profética? A igreja contemporânea enfrenta formas de religiosidade vazia que Calvino não poderia ter imaginado em seus detalhes específicos, mas que ele teria reconhecido imediatamente em sua estrutura essencial. O consumismo religioso, a tendência de tratar a experiência eclesiástica como um produto a ser consumido segundo as preferências individuais, de escolher igrejas pelo entretenimento que oferecem, pela conveniência de seus horários ou pela simpatia de sua estética, em vez de pela fidelidade à palavra e pelo desafio ao crescimento espiritual. É uma forma contemporânea e sofisticada de religiosidade vazia. É a lógica do mercado aplicada à espiritualidade e produz exatamente o que a lógica do mercado sempre produz quando aplicada ao errado contexto. Satisfação superficial sem transformação real, experiência sem compromisso, emoção sem obediência. O emocionalismo religioso, a tendência de confundir a intensidade dos sentimentos espirituais com a profundidade da fé genuína, de avaliar a autenticidade do culto pela quantidade de emoção que ele produz, de buscar experiências espirituais progressivamente mais intensas como substituto para a obediência cotidiana e o crescimento moral, é outra forma contemporânea de religiosidade vazia que Calvino teria diagnosticado com precisão. Não que as emoções sejam irrelevantes na vida espiritual. Calvino era longe de ser um intelectualista frio que desprezava os afetos, mas sabia com sabedoria pastoral profunda que as emoções são sinais altamente ambíguos e facilmente manipuláveis, que podem acompanhar tanto a fé genuína quanto a autoilusão religiosa mais elaborada, e que a prova da autenticidade espiritual não está na intensidade dos sentimentos no culto, mas na consistência da obediência na vida. O ativismo sem fundamento teológico, a tendência de reduzir o cristianismo a um conjunto de causas sociais, políticas ou humanitárias dissociadas da proclamação do Evangelho e da formação espiritual genuína, é igualmente uma forma de religiosidade vazia, embora menos óbvia, porque se apresenta sob a aparência do amor ao próximo e do engajamento com o mundo. Calvino, que era profundamente comprometido com a justiça social e com a responsabilidade cristã na esfera pública, teria sido o primeiro a reconhecer o perigo de um ativismo que perde seu centro teológico e se torna indistinguível de qualquer outra forma de engajamento secular. A ação social cristã genuína brota da fé, da convicção de que o Deus que criou e redimiu o mundo se importa com a justiça, com a dignidade humana e com o florescimento de todas as dimensões da vida humana. Quando essa raiz teológica é cortada, o ativismo pode continuar por algum tempo com o impulso adquirido, mas progressivamente perde sua distinção, sua sustentação e sua profundidade. A segunda grande lição de Calvino para a Igreja hoje é a centralidade irrenunciável da Palavra de Deus, não como slogan ou tradição confessional, mas como realidade viva e operante que deve genuinamente governar a doutrina, o culto, a ética e a vida da Igreja. Em um contexto cultural de profunda suspeita em relação à autoridade, de relativismo epistemológico e de pluralismo religioso, a afirmação calvinista da autoridade suprema das Escrituras parece a muitos antiquada
intolerante ou intelectualmente ingênua. Mas Calvino não chegou à sola escritura por tradição ou por conveniência. Chegou a ela pela convicção de que sem uma norma objetiva externa que transcenda as preferências e os interesses humanos, a vida da Igreja inevitavelmente deriva para a acomodação cultural, para o consenso humano e, em última instância, para alguma forma de religiosidade vazia, moldada mais pela cultura do que pelo Deus que as Escrituras revelam. A Igreja de hoje precisa reaprender de Calvino a coragem de deixar a palavra de Deus perturbar seus confortos, desafiar seus pressupostos culturais e reformar suas práticas estabelecidas. A pregação que alimenta genuinamente o povo de Deus não é a pregação que confirma o que as pessoas já pensam, que valida seus estilos de vida, que oferece motivação e autoajuda embaladas em linguagem cristã. É a pregação que expõe o pecado com honestidade, que proclama a graça com generosidade, que exige obediência com seriedade e que conduz os ouvintes a um encontro real com o Deus das Escrituras. Um encontro que perturba antes de confortar, que humilha antes de exaltar, que mata antes de dar vida. Calvino pregava assim, e os resultados, a transformação de Genebra, a formação de pastores que espalharam a reforma por toda a Europa, a produção de comunidades de fé que resistiram à perseguição com notável fidelidade, são o testemunho histórico do poder da pregação fiel da palavra. A terceira lição é a necessidade de uma eclesiologia robusta, uma visão séria e exigente do que é a Igreja, do que ela é chamada a ser e de como deve funcionar. A tendência contemporânea de reduzir a Igreja a uma rede de relacionamentos ou a uma plataforma de serviços espirituais desprovida de estrutura, de doutrina definida e de disciplina responsável, produz inevitavelmente comunidades onde a religiosidade vazia pode prosperar sem ser desafiada. Calvino entendia que a Igreja não é uma criação humana, que pode ser organizada segundo a conveniência ou o gosto dos seus membros, mas uma criação divina, com uma forma, uma missão e uma autoridade específicas, e que respeitar essa natureza divina da Igreja significa levá-la a sério em sua estrutura, em sua doutrina e em sua exigência de vida transformada. A disciplina eclesiástica, não no sentido de controle autoritário ou de punição pública, mas no sentido de responsabilidade mútua, de cuidado pastoral sério e de insistência em que a fé professada deve corresponder a uma vida transformada, é uma necessidade urgente para muitas comunidades cristãs contemporâneas que perderam completamente esse elemento de sua vida. A ausência de disciplina não produz uma igreja mais graciosa ou mais acolhedora. Produz uma igreja onde a fronteira entre o comprometimento genuíno e a adesão nominal desapareceu, onde não há diferença visível entre o crente e o não crente, e onde a religiosidade vazia pode ser praticada indefinidamente sem que ninguém a questione ou desafie. A quarta lição é a inseparabilidade entre espiritualidade e ética, entre o que o crente professa e o que o crente pratica, entre a intensidade de sua devoção religiosa e a qualidade de sua vida moral e social. Calvino nunca permitiu que a fé fosse confinada ao espaço privado da devoção interior ou ao espaço institucional do culto dominical. Para ele, a fé que não transforma o cotidiano, que não afeta a forma como o crente trata seus empregados, conduz seus negócios, exerce sua autoridade, cuida de seus vizinhos pobres e participa na vida de sua comunidade, não é fé cristã genuína, por mais intensas que sejam as experiências espirituais que a acompanham. Essa lição é especialmente urgente em um contexto como o brasileiro,
um contexto de grande efervescência religiosa, de crescimento numérico impressionante de várias tradições cristãs, e ao mesmo tempo de profundas desigualdades sociais, de corrupção endêmica nas instituições, de violência persistente e de injustiça estrutural que afeta desproporcionalmente os mais vulneráveis. Uma igreja que canta com fervor, ora com emoção, cresce numericamente com rapidez e, ao mesmo tempo, não produz uma cultura de integridade, de honestidade, de justiça e de compaixão. Em seus membros está exibindo, em escala nacional, exatamente o fenômeno que Calvino combateu em escala local em Genebra. Uma religiosidade numericamente abundante e espiritualmente vazia, que impressiona pela intensidade de suas expressões externas e decepciona pela escassez de transformação real na vida dos que a praticam. A quinta e última lição, que é, em certo sentido, o coração de todas as outras, é a centralidade da glória de Deus como o fim último de toda a existência cristã. O famoso lema que sintetiza a teologia reformada, soli Deo gloria, somente a Deus a glória, não era para Calvino um slogan confessional, mas a expressão mais condensada de sua visão de vida. Toda a luta contra a religiosidade vazia era, em sua perspectiva mais profunda, uma luta pela glória de Deus. Um combate contra todas as formas de religiosidade que, em vez de glorificar o Deus verdadeiro, glorificavam a habilidade religiosa do ser humano, sua capacidade de acumular méritos, sua criatividade litúrgica, sua intensidade devocional, sua conformidade institucional. A religiosidade vazia é, em sua essência, uma forma de autoadoração disfarçada de adoração a Deus. E é por isso que Calvino a combatia com tanta paixão e com tanta consistência. A igreja que leva a sério a herança de Calvino é a igreja que coloca a glória de Deus, e não o crescimento numérico, não o conforto dos membros, não a reputação institucional, não o sucesso cultural, como o critério supremo pelo qual avalia suas práticas, suas doutrinas e sua vida. É a igreja que está disposta a ser pequena e fiel, em vez de grande e vazia, que prefere a profundidade à superficialidade, a transformação ao entretenimento, a obediência ao aplauso. É a igreja que reconhece, com a humildade que a graça soberana produz, que ela mesma é constantemente ameaçada pelo formalismo que combate e que, portanto, precisa constantemente retornar às fontes, à palavra de Deus, à cruz de Cristo, ao poder do Espírito Santo, para ser renovada, reformada e restaurada à autenticidade que a graça de Deus torna possível e que a glória de Deus exige. João Calvino viveu e morreu convicto de que a reforma da igreja nunca estaria completa enquanto houvesse uma única prática, uma única doutrina, uma única dimensão da vida eclesial ou pessoal que não tivesse sido submetida ao senhorio de Cristo e à autoridade de sua palavra. Essa convicção, exigente, abrangente, às vezes incômoda, sempre profunda, é talvez o elemento mais precioso e mais necessário de sua herança para a igreja do século XXI. Em um tempo de relativismo teológico, de acomodação cultural, de emocionalismo superficial e de ativismo sem raízes, a voz de Calvino continua a soar com clareza profética. Não basta parecer piedoso, é necessário ser transformado. Não basta praticar a religião, é necessário conhecer o Deus que a religião deveria revelar. Não basta glorificar a igreja, é necessário glorificar somente a Deus, em tudo, sempre, com toda a vida. Se essa reflexão sobre João Calvino e a religiosidade vazia te desafiou, te edificou e te fez pensar mais profundamente sobre a sua fé, então este canal foi feito para você. Aqui você encontra conteúdo teológico sério, aprofundado e relevante para a vida cristã de hoje, porque acreditamos que a verdade de Deus merece ser tratada com profundidade e não com superficialidade. Então faz o seguinte agora.
Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo que está por vir. Deixe o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer e a levar esse tipo de conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir. Ativa o sininho, clica em todas as notificações para ser avisado em primeira mão sempre que um novo vídeo for publicado. Cada inscrição, cada like e cada compartilhamento faz diferença real para que a palavra de Deus chegue mais longe. Compartilha esse vídeo com aquele amigo, aquele irmão de igreja, aquele líder que precisa ser desafiado a ir além da religiosidade vazia e buscar uma fé genuína e transformadora. Nos vemos no próximo vídeo e que somente a Deus seja toda a glória.